deixar registrado quão feliz eu fico em ver o pessoal da música se entendendo, tocando, né? E eu tava ali rapidinho num flashback, lembrando de quando a gente começou a plantar essa igreja, era eu sozinho no violão, né? Quantas vezes foi dessa forma, né? Já passei pelo violão, já cantei, já toquei baixo, já toquei carrom e eu acho que onde eu ponho a mão, Deus me tira. Ele deve falar, você é ruim demais, e arruma alguém para fazer. Agora o Eric aqui, tocando bem, né? Que legal isso, né? É muito bacana ver uma igreja crescendo organicamente, né? Amadurecendo de maneira natural. Mas uma pergunta precisa ser feita, né? Qual o papel da igreja? Por que igreja? Por que Jesus fala para os apóstolos que ele iria iniciar a sua eclésia, a sua igreja? Qual a finalidade? A gente sabe que o culto é para adoração, né? Nós saímos da nossa casa, chegamos aqui para louvar ao Senhor, como a gente fez agora, para aprender da sua palavra. Mas a igreja tem um propósito, ela tem uma finalidade, tem uma missão. E eu gostaria de hoje conversar com vocês em Mateus capítulo 10 sobre 3 aspectos. Vocês viram que eu estou com esse negócio de 3 isso, 3 aquilo, né? Eu acho legal a gente colocar no Data Show e frisar para acender a ideia mesmo durante a semana e a gente até pensar nisso nos estudos do grupo. 3 aspectos da missão da igreja. Vamos ler o texto? Mateus 10, a partir do versículo 1. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doença e enfermidades. E estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão cananeu e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes 12 e ordenou-lhes: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: o reino do céu chegou. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Não levareis no cinto ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem nela é digno e hospedai-vos ali até que vos retireis. E ao entrardes nas casas, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz venha sobre ela. Mas se não for digna, que retorne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir vossas palavras, sacudi o pó dos pés ao sairdes daquela casa ou daquela cidade. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Até o 15. E vamos aqui acender, né, a nossa série Mateus e pensar que tipo de fase é essa no ministério de Jesus. Jesus já é conhecido, já pregou nas sinagogas, ensinou, curou os enfermos, os doentes, expulsou demônios, como nós temos visto, né, desde o início do estudo do Evangelho de Mateus, e termina o capítulo 9 fazendo um apelo sobre a seara e os ceifeiros, né? Ele diz que a seara é muito grande, e a seara era o campo, né? E a colheita, e ele diz que há a necessidade de trabalhadores para a seara. Ao mesmo tempo, ele pede para que os discípulos roguem para que o Senhor da seara, isso é Deus,
envie trabalhadores. No 10 agora, Jesus vai enviar os trabalhadores. Né? Essa missão aqui em Mateus 10 é chamada de missão dos 12. Ela é diferente de Lucas 10, porque lá a missão é um pouco maior, é a missão dos 70. Por que Jesus envia os apóstolos? Ele está aqui, além de anunciar o reino dos céus e, quem sabe, atingir, alcançar novas cidades, novas pessoas, novos lugares na pregação do reino de Deus e do seu evangelho, também dando uma espécie de treinamento para os apóstolos. Você percebe que no versículo 1 vai dizer que Jesus chamou os 12 apóstolos. Ele não está chamando para segui-lo, né? Não é essa a ideia, porque isso ele já o fez. Mas chamando os 12 no sentido de reunir os 12 apóstolos para enviá-los em uma missão. E o texto vai dizer para a gente que ele chama os 12 e dá autoridade para eles. Então, de 1 ao 5 você tem mais ou menos um resumo do que seria a missão. Jesus está juntando eles, dando autoridade para eles, e a gente vai entender o que significa, enviando-os para essa missão com o propósito de pregar o evangelho, ou pregar chegado o reino dos céus, né? Expulsar os demônios, curar os enfermos, os leprosos, os doentes. E a partir do 5, ele vai definir muito bem os termos do que era necessário e do que ele esperava que acontecesse nessa missão. Antes da gente avançar, é interessante na lista dos apóstolos, não tem como passar por ela sem falar alguma coisa, você perceber como eram homens completamente diferentes uns dos outros, né? Você começa a lista, na verdade, todas as listas, né, das missões e listas apostólicas do Novo Testamento começa por Pedro. Isso é bem interessante, Simão Pedro, né? Na lista de Mateus, ele vai narrar no início da sua lista os pares de irmãos, né? Ele diz assim, estes são os nomes, né, no versículo 2, dos 12 apóstolos. Eles são pela primeira vez no Evangelho de Mateus chamados de apóstolos, e nós vamos ver o significado disso. Ele vai dizer, primeiro Simão, chamado Pedro, sempre Pedro encabeça a lista dos apóstolos. E André, seu irmão. Então, a dupla de irmãos, né? Pedro e André. E depois, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Esses 4 são sempre os 4 primeiros da lista de apóstolos de Jesus. Judas sempre é o último da lista. Porque toda lista no Novo Testamento e no Antigo Testamento, ela trata de maneira hierárquica os seus itens. Então, os primeiros itens são sempre os mais importantes, né? E Pedro, a gente sabe, foi o líder da igreja, foi aquele que Jesus deu a incumbência de liderar a igreja, de liderar as suas ovelhas, e ele está aqui também sendo citado como um dos líderes, né, apostólicos, já em uma fase bem inicial, né, do ministério que eles teriam posteriormente. Você vai perceber que Jesus está enviando os apóstolos em uma missão de pregação do reino de Deus. Mas ele não está enviando a igreja, porque não tem a palavra igreja aqui. Embora eu tenha usado 3 aspectos da missão da igreja. Mas a gente vai, óbvio, perceber, e todos os estudiosos, né, concluem que esse é um treinamento chamado Missão dos 12, que os capacita a irem sozinhos, né, porque até então Jesus liderava. Jesus ia à frente, tomava todas as decisões, era por meio dele que os ensinamentos se davam, os milagres se davam, e Jesus agora está deixando que os apóstolos, sem ele, na ausência dele, deem continuidade a esse ministério. Depois você vai ter a missão dos 70, que é uma missão um pouco maior. Jesus também não vai. Até que você vai, em Atos, conhecer a grande comissão, que aí sim vai ser a missão da igreja no ID de Jesus. Então, são estágios de uma ideia iniciada por Jesus, que vai ser resolvida, né, e exercitada de maneira cabal e total pela igreja posterior à sua ressurreição. Então, é óbvio que o ensinamento de Jesus
vai ser aplicado aos seus seguidores, ao seu povo até hoje. E eu já defini aqui uma das missões da igreja, né? A primeira missão da igreja está aqui no nosso slide, você vai ler. Eu vou ler primeiro, depois você lê comigo. A missão da igreja é pregar o evangelho na autoridade de Cristo. Amém. Você concorda? Quem concorda, levanta a mão. Não é assembleia, não, tá? Mas você só vai ler se você concordar. Se você não concordar, você não leia, por favor, né? Então, os que concordam, leiam comigo. A missão da igreja é pregar o evangelho na autoridade de Cristo. O que isso significa? Pregar o evangelho você sabe. Mas o que significa na autoridade de Cristo? O texto vai dizer para a gente que eles são empoderados, correto? Embora essa autoridade que eles possuem aqui, nessa missão, não seja fruto do recebimento do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ainda não foi derramado de maneira final, como vai se dar depois da ressurreição de Jesus. O que eles estão experimentando, óbvio que é através do Espírito Santo, mas não ainda final, é uma autoridade que Jesus possui e está dando aos apóstolos para que eles, em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, então avancem na pregação da seguinte mensagem. O que Jesus diz para eles pregarem? Você vai ler, por exemplo, no versículo 5, que ele envia os 12 e ordena-lhes para não irem aos gentios, nem entrar em cidades samaritanos. E aí no 6 diz: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo, o reino do céu chegou. Essa é a mensagem. O reino do céu chegou. A gente vai pensar um pouco mais sobre o que significa o reino do céu chegou para um judeu do primeiro século, né? Mas antes você vai se perguntar, assim como eu me perguntei, por que só aos judeus? Você percebe isso no texto? Para não entrar em cidade samaritana, o que era isso? Na verdade eram cidades, né, ao derredor de gentios, não judeus, e os samaritanos em específico era um povo que era uma raça misturada, né? Os samaritanos são a mistura dos povos que ficaram em Israel quando Israel foi levado cativo para a Babilônia e se misturou com os povos trazidos pela Babilônia para Israel. E aí gerou uma raça mista, uma mistura de judeu com não judeu, que é chamado de samaritano no Novo Testamento. Eles tinham uma crença um pouco diferente dos judeus, eles eram considerados impuros, eles não eram, na verdade, considerados o povo de Deus, o Israel do Antigo Testamento. Então Jesus vai definir aqui a missão dos apóstolos. Vocês vão pregando, é chegado o reino dos céus, e os sinais acompanham a pregação. Isso é interessante aqui. À medida em que eles pregam, o reino dos céus chegou, a manifestação de sinais, porque era assim no ministério de Jesus. O sinal eventualmente servia para atrair as pessoas, para que elas percebessem que realmente alguma coisa estava acontecendo, mas eles não são superiores ou maiores do que o conteúdo da mensagem. Na verdade, a lógica que segue é: o reino do céu chegou e você pode percebê-lo através dos sinais que estão sendo manifestados. Mas por que somente aos judeus? Porque nessa fase do ministério de Jesus, ele está cumprindo as profecias do Antigo Testamento. E as profecias do Antigo Testamento apontam para o Messias de Israel. Israel era o povo de Deus. Israel era o povo eleito de Deus. E o Messias era o Messias de Israel. Em uma segunda fase do Evangelho, quando Israel, assim como Paulo vai bem escrever em Romanos, rejeitar o seu Messias, então a segunda fase vai ser o Evangelho saindo de Israel para todas as nações. E aí eles vão começar a pregar a todos os povos, línguas e nações. Não é sobre isso, mas o dom de línguas, né, é um sinal de que o Evangelho seria pregado a todas as nações, como já estudamos algumas vezes. Então, você já entendeu por que o Evangelho deveria ser pregado somente aos judeus, não aos gentios, né? Porque não era um momento, até porque, pensem comigo, além desse elemento teológico, né, de que
era necessário primeiro aos judeus, porque os judeus eram os detentores da promessa, existe um segundo aspecto que era o fato de que se eles pregam para os gentios, se eles se misturam com os gentios, nessa fase do ministério de Jesus, eles seriam muito mais rejeitados por Israel. Porque Israel jamais abraçaria nessa fase um Messias que se mistura com gente impura. Não é isso? Porque para o judeu um gentio era impuro. E aí Jesus estaria aqui perdendo as ovelhas perdidas da casa de Israel, que é o seu alvo. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Jesus está falando de coletor de impostos, de prostitutas. Ele, na verdade, define as ovelhas perdidas como aqueles que não eram tidos pela elite religiosa como pessoas adequadas para fazerem parte da comunidade religiosa espiritual. É todo aquele que estava à margem, né? Todo aquele que, de alguma forma, vivia, não é? Excluído do relacionamento oficial religioso daquele tempo. Ao mesmo tempo, também, as ovelhas perdidas de Israel possuem um significado de ovelhas que não têm pastor. Ovelhas perdidas é isso, né? Era uma ovelha que estava sem o pastor. E Jesus manda procurar essas ovelhas porque aqueles que deveriam pastoreá-las, isso é, os mestres da lei, né? Os sacerdotes, os estudiosos, não faziam. Por isso Jesus diz para que os discípulos precisavam, então, ir atrás dessas ovelhas perdidas. E aí, uma vez indo atrás dessas ovelhas perdidas, ele vai no versículo 7, como falei, pregai, dizendo o reino do céu chegou. O que isso significa? Não significa, na cabeça do judeu, significa para a gente, né? O reino do céu chegou, a graça, a salvação, ressurreição de Jesus, vida nova. Isso para a gente faz todo significado. Para o judeu do primeiro século, não era bem assim que ele entendia. O reino do céu chegou significava que o tempo em que Deus voltaria a liderar o seu povo era chegado. O reino do céu chegou significa que o Messias prometido, aquele que libertaria Israel do cativeiro opressor, tinha chegado. Tem uma linguagem completamente voltada, né, para uma compreensão teológica de um determinado tempo chegado na história de Israel, que Deus de novo estaria à frente do povo. E o Messias, quem sabe, na cabeça deles, o rei entronizado, liderando, quem sabe elevando, como sempre falo, Israel a um status de povo de Deus como era na época do rei Davi. Então, eles entendiam assim, chegou o reino do céu. Eles não estavam entendendo uma linguagem espiritual, né? Algo, né, subjetivo no mundo das ideias. Não, eles estavam entendendo que o rei chegou, o rei prometido por Deus que sentaria no trono mesmo. E o que é que acompanhava essa pregação? As evidências. Não era só um bando de pescador, de gente simples, anunciando que o Messias é chegado e que o reino profetizado pelos profetas era chegado, mas a manifestação desses milagres, desses sinais, era justamente a evidência da chegada desse reino, porque Deus fala isso em Isaías, Deus fala isso em Daniel, Deus fala isso nos profetas menores, de que o reino chegaria acompanhado de sinais, como no Antigo Testamento, como no tempo de Elias, como no tempo de Eliseu, como no tempo dos grandes homens do Antigo Testamento. Perceba? Essa é a mensagem historicamente compreendida por um judeu do primeiro século. Havendo dito tudo isso, Jesus diz assim, curai os enfermos, versículo 8, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeis e de graça dai. O que significa esse finalzinho? Que da mesma maneira como eles aprenderam de Jesus, né, de graça. Por que de graça? Porque um mestre, ele ensinava e poderia cobrar por isso. Principalmente no mundo gentílico. Os filósofos faziam assim, os epicureus faziam assim, os estoicos faziam assim, eles cobravam pelos seus ensinos. Na Israel do primeiro século, normalmente um rabi não cobrava, não deveria cobrar, mas haviam aqueles que cobravam.
Por exemplo, se você quisesse educar o seu filho e entregasse ele para um rabi, você pagaria. Então faz todo sentido quando Jesus diz para eles que eles tinham um papel não só de pregar, mas de ensinar sobre o reino dos céus, segundo os ensinamentos de Jesus, e não cobrar por isso, porque eles receberam este ensinamento de graça, porque eles receberam esta autoridade para os sinais de graça. Então, ao mesmo tempo que eles receberam de graça, eles tinham que ensinar, eles tinham que curar, eles tinham que realmente exercer esse ministério sem cobrar nenhum tipo de tarifa. Mas o que é mais marcante aqui, e o que a gente viu ali, é que a pregação do evangelho aqui, embora seja um proto-evangelho, né, algo que vem antes aqui, de maneira ainda, eu diria, inicial, ela só pode se dar, ou só é possível acontecer na autoridade de Cristo. Não é isso que ele diz? Versículo 1, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes, o que está escrito aí? Autoridade. O que significa? A palavra no grego é exousia. É um empoderamento mesmo. É uma autoridade que alguém possui, né? De maneira natural. E Jesus está aqui dando para eles a sua autoridade. A autoridade dada por Jesus não vem da igreja, não vem dos discípulos, não vem de nenhum tipo de elemento secundário a não ser da sua pessoa. Essa autoridade pertence a ele. Jesus tem autoridade sobre os demônios, sobre a doença, sobre a morte, sobre o tempo, sobre o espaço, sobre o cosmos. E ele está dando essa autoridade aos apóstolos para que eles pudessem exercer a sua missão. Por isso, o primeiro aspecto, depois de fazer a exegese do texto, a igreja possui uma missão. Qual é? A pregação do evangelho. A gente, à medida em que prega o evangelho, é chegado o reino dos céus, e essa mensagem, no início de Mateus, também é acompanhada, embora não esteja nesse texto, mas ela está em outros textos, como João Batista, como Jesus, quando começa a pregar a pregação semelhante de João Batista, que é chegado o reino dos céus, portanto, arrependei-vos. Não é? É a mensagem de arrependimento, porque o rei está chegando. E isso se dá somente na autoridade de Jesus, porque sem a autoridade de Jesus, a pregação, seja ela qual for, ela é vazia de significado. Sem a autoridade de Jesus, os sinais que acompanham o evangelho é vazio de significado. Sem a autoridade de Jesus, na verdade, pouco significa. Portanto, uma igreja que está cumprindo a sua missão não é uma igreja que prega só, ponto. É uma igreja que avança pregando o evangelho na autoridade de Jesus. E para que Jesus seja a autoridade da igreja, ele precisa ser o centro da igreja. Amém? Amém? Se ele não for o centro da igreja, a igreja não tem autoridade. E se ela não tem autoridade, o que ela está fazendo? Ela pode estar fazendo algumas coisas, eventos, né? Ótimos cultos, no sentido estrutural, né? De performance, de conteúdo artístico. Ela pode. A gente pode estar aqui vendo a igreja crescendo, né? Com um louvor legal pra caramba. Mas se essa igreja não ter ou não tiver Jesus como centro, aquele que dá autoridade a ela, ela não é absolutamente nada. Nada. Essa autoridade vem de Cristo. E essa autoridade se dá justamente quando nós cumprimos a missão dada por Ele. Porque uma coisa está interligada na outra. E isso é tão fácil de entender porque... Gente, assim, eu posso até estar errando aqui, mas... dificilmente alguém prega o Evangelho com poder transformador se não for na autoridade de Cristo. Não tem jeito. Ah, mas eu me converti com uma prostituta que me evangelizou. Acho difícil. Porque não condiz. Eu usei prostituta aqui para chocar mesmo. Pode ser outra coisa, se quiser. Um bêbado. Um não crente.
um não crente falando da maravilhosa graça de Jesus. Isso é inconcebível. Na verdade, o que acontece é pessoas que possuem o Espírito Santo de Deus, usados pelo Espírito Santo de Deus, compartilham a mensagem do Evangelho e através do Espírito Santo de Deus essa pessoa é convencida do seu pecado e salva. E isso é a autoridade que está em Cristo. Sem o Espírito Santo não existe pregação do Evangelho. São palavras, porque o convencimento vem do Espírito Santo. E esse convencimento se dá de maneira sobrenatural por causa da autoridade dada por Jesus à sua igreja, cujo centro é Ele. Por isso, vamos aqui botar as coisas em ordem. Igreja não é o evento do domingo, igreja não é a instituição, igreja não é o ajuntamento, igreja não é pura e simplesmente o evento, e nem o hall de membro, embora de maneira popular você possa chamar até um prédio de igreja, né? Lá na igreja da praça, né? Igrejas são os chamados por Jesus para uma missão. Não faz sentido nos reunirmos se não tivermos uma missão clara, que é a pregação de que é chegado o reino dos céus. Amém? Amém. Se você é a igreja, se você é um seguidor de Jesus, se você é alguém transformado pelo Espírito Santo, eis a sua missão. As boas novas de salvação. É chegado o reino dos céus. Não é ter uma crença secreta. Não é ter uma crença secreta. Algo que só diz respeito a você. São as coisas que você crê dentro da sua cabeça. Não é isso. O Evangelho, assim como ele me alcançou e transformou a minha vida, ele me enche realmente de desejo de sair e de levar este Evangelho transformador na autoridade de Jesus através do Espírito Santo para que ele transforme a vida de outras pessoas. Você acha que os discípulos estão tristes aqui porque vão sozinhos? Você acha isso? Você acha que eles estão, que problema que Jesus botou a gente, né? A gente vai ter que ir agora andar pra caramba. E vocês vão ver aqui os meios, né? Os meios que eles vão poder utilizar nessa missão. Vocês acham que eles estão assim, nesse sol, caramba, sair, pegar esse desertamento, né? Comer poeira, sem provisão, né? Porque eles não vão levar nada. Você acha que eles estão tristes? Se você ler Lucas 10, quando eles voltam como? Felizes, contagiados, porque eles viram a manifestação do reino dos céus. Eles não viram Jesus fazendo milagre. Eles viram os sinais do reino dos céus através da vida deles. Eles estavam sendo usados pelo Espírito Santo em nome de Cristo e o reino de Deus estava se manifestando. Entende como isso é diferente? Isso contagia, porque é assim que acontece. Uma vez que eu fui alcançado por esse Cristo, por esse Evangelho transformador, e Jesus é o centro da minha vida, eu sou empoderado pelo Espírito Santo para pregar este Evangelho. Pastor, mas eu vou curar também, expulsar demônio, curar leproso, se Deus quiser, sim, né? Você pode até fazer um tipo de comparação, né, muito pertinente. Poxa, por que os apóstolos, né, através da vida deles faziam tantos milagres, tantos sinais, e hoje a gente não vê isso, né? E hoje isso não acontece. Tem aqueles que são sensacionistas, né? Que dizem que esses milagres só aconteceram nesse período e não acontecem mais. Eu não acho bem isso, não. Eu acho que eles aconteceram de maneira exponencial em um período, né, específico do ministério apostólico, porque era necessário para que a igreja começasse, mas ele não cessou, ele continua acontecendo. Na maioria das vezes ele não se dá porque a gente simplesmente não crê. Vamos ser claros, né? A gente simplesmente não crê. E aí vira o que está por aí, essa bagunça, né? De gente oferecendo milagre à torta e à direita. Porque ele está tão escasso, né?
que quando dizem que ele está lá, as pessoas correm para lá. E outra coisa, vale aqui, quem sabe, a observação, a igreja não é plantada, iniciada, criada para seguir milagres. O que nós precisamos hoje, as pessoas precisam de cura, sim, de libertação, sim, mas elas precisam primeiro compreender a mensagem do Evangelho, porque senão o milagre é vazio, a cura é vazia. Quer experimentar um milagre de Deus? Se renda a Cristo. E aí você vai ver um milagre na sua vida, né? Amém? Amém. Então qual é a primeira missão da igreja? Vamos ler juntos de novo? A missão da igreja é pregar o Evangelho na autoridade de Cristo. Se Jesus não for o centro da igreja, essa igreja tem autoridade? Nenhuma. Se Jesus não for o centro da igreja, essa igreja está pregando o Evangelho? Não, não está. Vamos para a segunda parte então aqui. Se no primeiro momento a missão da igreja é pregar o Evangelho na autoridade de Cristo, no segundo, como é que eles vão? Como é que vai ser isso? Porque eles vão viajar, né? Então eu vou ler e vocês leem comigo se vocês concordarem. A provisão virá de Deus através dos salvos. Vamos ler junto? A provisão virá de Deus através dos salvos. Olha aqui que eu vou ler. Jesus mandou os caras irem, né? Eles vão. Aí no 9 ele diz assim, tá bom, Jesus, a gente vai. Mas deixa a gente ir lá no mercado, né? Comprar uns biscoitos, né? Vou passar ali naquela lojinha para pegar um par de tênis, porque a caminhada vai ser grande, quem sabe umas 2 camisas, né? Porque eram dias, né? Não é um bate-volta, igual a gente já fez, né? Sai daqui, vai com o Chico dirigindo, chega lá vomitando, né? E volta né? De noite, de madrugada. Não é isso não, os caras iam ficar até resolver. Mas aí os termos são esse aqui, ó. 9. Não leveis no cinto ouro, nem prata, nem cobre. Por que no cinto, né? Porque o cinto era um tecido. E eles usavam o cinto como uma espécie de carteira, né? Tinha um fundo ali que eles botavam as suas moedas, os seus metais de valor dentro do cinto. Então Jesus dizia para não levar a carteira, né? É bem isso. Ele diz, não levar no cinto ouro, nem prata, nem cobre. Então dinheiro eles vão sem. Já começa assim. E ele diz, nem bolsa para viagem. O que é essa bolsa? Você já imaginou, é a mochila, né? É botar ali umas coisinhas necessárias. Eu, quando vou viajar, tem 2 coisas que não podem faltar. A Lidiane até me zoa. Meu remédio de nariz, porque ele entope, né, eventualmente, e, acaba comigo. E eu fico, cadê meu remédio de nariz? Toda vez que vou viajar é isso. E o meu tapa-olho, porque eu sou muito sensível à luz, não consigo dormir preciso botar aquele negócio lá. E aí eu ponho lá na bolsa, na mochila, tem que estar lá. Se não tiver, eu enlouqueço quando chego, porque eu não consigo dormir direito. Jesus está falando, não vão levar bolsa. Então vocês não vão levar dinheiro, não vão levar bolsa com nada, né? Aquele par de meias, esquece. Aquela blusa extra, esquece. Aquele casaco para o frio, não vai levar. Ele diz mais, né? Nem 2 túnicas, o que significa? O judeu se vestia assim, ele botava uma roupa, né? Tinha sua roupa íntima, que era um tecido, né? Um pano enrolado, como você já viu nos filmes, né? Para tampar as suas partes, uma camisa de tecido, às vezes algodão, às vezes podia ser lã, até aqui na manga, né? Até lá embaixo, um vestidão, na verdade, que eles com cinto amarravam ali na cintura. E uma capa. Para que era a capa? A capa era para chegar num lugar e dormir. A capa era um lençol. Botava-se ali uma esteira, né? E o lençol dele era onde ele deitava. Se ele não tivesse túnica, ele ia ter que deitar na palha direto ali, que poderia ter inseto, que poderia ter, né, um desconforto. Então ele dormia na sua túnica. Jesus está dizendo para não levar uma extra. É só essa aí que você está, é essa que você vai levar. Ele diz, nem 2 túnicas, ou somente a que a pessoa usava normalmente, nem sandálias. Na verdade, você entende 2 sandálias, como nas túnicas, né? Quando eu estava lendo aqui, eu fiquei até constrangido, né? Porque Jesus fala para ir na missão só com o sapato que está no pé. E eu tenho um monte de tênis, que eu adoro tênis. Eu falei, ai caramba, né?
Me pegou pelo pé aqui, literalmente, né? Mas o que Jesus está dizendo? Para não levar extra, ele não quer bagagem extra, é só com o que eles usavam. A túnica era só aquela, a sua camisa era só aquela, ele não queria que eles levassem uma sandália extra, e ele ainda diz mais, né? Nem bordão era um cajado, né? Que poderia ser usado para caminhar, poderia ser usado para se defender. Em Lucas, ele vai dizer 2. Então, provavelmente é isso aqui o significado. Acompanhando aqui a sandália, não usaram para mais, né? Uma bagagem extra. Bem, você vai se perguntar, por que Jesus está querendo isso tudo? Por que tem que ser desse jeito, tão sofrido, né? Não dá para fazer uma mala, arrumar um camelo, né? Botar em cima, fazer uma viagem mais confortável. E aí ele diz o porquê. Ele diz assim, ó. Porque digno é o trabalhador de seu alimento. Pá, e aí tu ficou, o que isso quer dizer, cara? É para não levar nada, ir com a roupa do corpo, numa viagem difícil, cansativa de dias, porque digno é o trabalhador do seu alimento. O que significa, gente? Eu vou te explicar. Significa que eles iriam viver como Jesus vivia, naquela missão. Eles não iriam ter reservas, eles não iriam ter nenhum tipo de manutenção que não viesse de Deus. Isso é claro. A dependência aqui da manutenção deles era de Deus, porque com Jesus era assim. E como é que se ia acontecer? Um milagre? E de repente tinha sandália do cara gastou, né? Porque ia gastar, tá? Jesus não está falando para não usar, porque para não levar porque era um luxo levado. Não, porque eles provavelmente levariam porque ia gastar a sandália, era um troço fino, né? uma alpargata de couro ali que gastava naquele solo terrível. Jesus está dizendo para eles não levarem nada, para que eles aprendessem, olha isso aqui, gente, que eles eram dignos da manutenção que Deus providenciaria. Você entendeu a coisa? Sim. Não leva nada, porque vocês vão aprender assim que vocês são dignos da provisão. Porque digno é o trabalhador, eles são os trabalhadores aqui, da sua manutenção, do seu alimento, do seu vívere. E como isso vai se dar? Ele diz aqui, 11. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem nela é digno, e hospedai-vos ali até que vos retireis. Como é que se dava a manutenção deles? Me fala você aí. À medida em que eles pregavam, as pessoas se convertiam, os recebiam e cuidava deles. Percebe a coisa? Isso aqui é pedagógico pra caramba, né? Jesus está sendo assim genial aqui. Óbvio que ele conta com a providência do Pai, mas se dá através dos seus. É um relacionamento extremamente, eu gosto dessa palavra pra caramba, orgânico. Eles não cobram, eles pregam de graça porque eles aprenderam de graça, e aqueles que aceitam a mensagem do reino de Deus, recebe eles na casa dele e cuida deles. É lindo isso aqui, é top. Como é que vai ser em Atos? Não é isso que vai acontecer em Atos, só que de maneira exponencial, né? Mas o ensinamento básico é esse aqui. A manutenção, a provisão virá de Deus, mas através da gente. Nós não somos espectadores do que está acontecendo no reino dos céus. Nós somos o meio pelo qual Deus produz a provisão, gente. Amém. E a gente precisa entender isso uma vez por todas. Não é a gente olhando alguém, cuidando, alguém avançando, alguém indo, e a gente aqui como vendo tudo num telão, né? Também não é, e já pensei assim, só é chamado quem tem um dom muito especial, embora exista um chamado de Deus de fato, assim como Deus está chamando todos aqui, isso é ponto, né? O chamado de Deus, ele pode ser em inúmeras áreas da nossa vida, que não necessariamente ser um missionário na África. Então, Deus chama todos, não necessariamente para a mesma função, mas para a pregação do reino dos céus. E a esses que ele chama,
se você se sente chamado em algum aspecto, chamado em alguma área, né? Primeira coisa que você precisa saber, a manutenção virá de Deus. A manutenção não cabe a você produzir. Não é sobre a gente se encher de recursos para poder fazer alguma coisa. A logística não é essa. Esperar a conta da igreja estar recheada para a gente poder dar um passo. Não é não. É o contrário. Vocês vão. E indo, vocês vão aprender que vocês são dignos da manutenção. Amém? Amém. E isso é fé, pô. Isso é reino de Deus. O contrário é a gente pegar o dinheiro da igreja e investir na bolsa de valores, no Banco Master, né? Que está pagando bem pra caramba. Aí depois que isso render muito e a gente fazer a leitura, né? Fizer a leitura de que se tirar tanto não vai fazer falta, aí a gente realiza. Eu dei um salto de 2000 anos, né? Mas já aplicando aqui na igreja algo que é rudimentar no reino dos céus. Não é assim que funciona. Se nós somos chamados para viver o reino de Deus, para a missão que é a pregação do reino dos céus, e ela se dá em muitas instâncias, né? Pode ser individualmente, pode ser através do que a igreja se propõe a fazer para alcançar outras pessoas, sempre visando alcançar outras pessoas com esse evangelho maravilhoso, mas ciente que a provisão virá de Deus. Mas virá de Deus através de quem? Da gente. E se você não quiser participar, outro vai participar. Isso a gente precisa entender. O que Jesus fala? Procurai aqueles que são da casa que eles vão entrar. E vocês viram aí? Essa palavrinha passa batida. Dignos. Jesus não está mandando eles mendigarem. Ah, vocês podem ir, que alguém vai ter uma compaixão de vocês e vai cuidar da necessidade, né? Ó, pobre mendigo apóstolo. Não. Jesus vai dizer, mas porque, gente, eles são aqui os porta-vozes de Deus. Através das mãos dele, as pessoas estão sendo curadas. Tu não quer receber uma pessoa dessa na tua casa, não? Não quer, não? O cara está ali pregando um evangelho que o reino de Deus chegou e aí tem morto ressuscitando, tem doente sendo curado, tem leproso, tem endemoniado sendo liberto. Eu acho, desconfio, né? É minha heresia aqui, que tinha até briga para hospedar esses caras. Não, deixa dormir na minha casa. Briga. Cada um hospeda um dia, tá? Deixa eu cuidar dele. Tá precisando do quê? De uma sandália? Toma aí uma sandália. Porque é assim que eles vão chegar. Em Lucas, inclusive, Jesus vai perguntar se faltou alguma coisa para vocês. Eles vão dizer, não nos faltou nada. Porque à medida em que as pessoas eram alcançadas por esse evangelho maravilhoso, elas queriam participar. E aí elas cuidavam da manutenção deles, era o mínimo. E nós? Nós cuidamos da manutenção do quê? O que a igreja cuida? Eu não sou o apóstolo, tá? Antes que você ache que eu venha chegar a essa conclusão, eu sou o apóstolo enviado por Deus e vocês são as casas que estão me recebendo, por isso vocês briguem aí, porque amanhã eu quero uma picanha, né? Não é isso. É sobre nós entendermos esse movimento vivo, autêntico do Evangelho, que se dá assim, de uma igreja de filhos de Deus, do seu povo avançando na pregação do Evangelho, investindo no reino de Deus, mas que Deus usa a gente para isso. Ou, o contrário disso é nós fazermos como na parábola do talento, ensinada por Jesus. Vocês lembram da parábola do talento? Sim. Talento não é dom não, tá? Talento é dinheiro, né? E aí como é que é a parábola do talento? O Senhor pega o seu dinheiro, né, os seus bens, e deixa na responsabilidade dos servos. E aí, quando ele volta de viagem, ele vai ter uma reunião com cada um. E aí você tem um que investiu, né, triplicou ali potencialmente o dinheiro do seu senhor, os bens do seu senhor. Você tem o outro que investiu, que cresceu um pouco menos, ele ganhou um pouco menos, mas esses dois entram no gozo do seu senhor. E você vai ter outro que faz o quê? Que esconde, porque ele tem medo na parábola. Eu tenho medo de perder, né?
Essa parábola ensina que o talento é de Deus, os bens são de Deus, os recursos são dele. E ele deixa sobre a nossa responsabilidade para que nós venhamos a investir no seu reino. Poxa, mais claro que isso, mano. Só se eu mandar correr a sacolinha aqui para pegar dinheiro de vocês. E eu não vou fazer isso nunca. Porque você precisa ser digno para fazer parte disso. É verdade. Não estou pedindo o teu dinheiro. Nem estou pedindo esmola. O que eu estou falando para você é, o que Jesus diz é, olhe, analise, e aqueles que forem dignos, é nessa casa que vocês vão ficar. Amém. Entendidos? Participar no reino de Deus precisa ser digno para que isso tenha valor. Portanto, se você não vê nenhum tipo de, ou não tem nenhum tipo de desejo, porque você não é digno. Ponto. Eu não estou apelando, não, é o que o texto diz. Que não era digno, não fica. E ele não está falando de quem não for digno, no sentido de quem não receber a mensagem. Ele ainda vai dizer isso. Ele fala, vocês precisam olhar quem é digno, quem merece que vocês fiquem lá. Não um merecimento no sentido de alcançar a salvação, mas de pessoas que realmente estavam tendo ali uma transformação real, recebendo o reino de Deus de fato. Analise isso. E os que forem dignos, você deixe que eles cuidem de vocês e fiquem nessa casa. Porque ele ficar naquela casa, entenda, a gente não pode inverter o texto. Fique nessa casa no sentido de estar recebendo um favor. Ele está fazendo um favor de ficar na casa. Porque ele que manifesta a cura e os milagres é através da vida dele. E aqueles que estão recebendo ele estão recebendo o próprio Cristo. Porque eles estão indo em nome de Jesus. Representantes de Jesus. Os apóstolos de Cristo. Você sabe o que significa apóstolo? Enviado. Mas não é enviado, né? É aquele que representa o dono da mensagem. E é isso que Jesus fala no 5, quando diz, Jesus enviou ele a pestelen, uma palavra que vem do próprio apóstolo, é ir com uma mensagem que representa o dono da mensagem. Por isso que aquele que recebia o apóstolo, recebia o próprio Cristo. Aquele que cuidava da manutenção, estava cuidando da manutenção do próprio Cristo. Aquele que realmente se achava digno no sentido de querer, desejar, estar feliz, contente em fazer parte daquilo, era nessa casa que os apóstolos deveriam ficar. Ah, esse negócio de pedir dinheiro, ai dinheiro, pastor, dinheiro. Para com isso, pô. É reino de Deus, gente. É reino de Deus. Quanto mais a gente investir, mais vai crescer. Deus pode fazer crescer do jeito que Ele quiser, mas é assim que Ele ensinou. A gente investe, a gente cresce. A gente cresce, a gente alcança. A gente vai ter braços maiores, pernas maiores, alcance maior. É isso. Simples desse jeito. Amém? Amém. Ah, foi fraco. Amém. Tem uma crônica que eu escrevi no livro que você não comprou. Quem comprou? Que fala sobre o último a se converter. O bolso. O bolso é o último a se converter. Quando eu era jovem, e não tem tanto tempo, né? Eu achava que tocar na igreja, eu não estou fazendo uma crítica ao Ministério de Louvor, não. Por favor, tá? Era eu porque eu tocava. Era a maneira de eu participar e aquilo era o suficiente. Eu era um hipócrita. Porque eu queimava meu dinheiro todo com besteira e depois me vinha com essa desculpa. Eu já fiz a minha parte. Eu toco na igreja. Eu tinha 17 anos, né? Hoje eu entendo que é sobre a nossa vida, tá? Um texto aqui fala de manutenção, e manutenção se dá através dos nossos bens, é óbvio, mas é sobre a nossa vida. É sobre entender do que se trata o reino de Deus e não entender, né? É sobre isso. Ou a gente confia, ou a gente é fiel, e a gente entende que a manutenção da igreja vai ser dada por Cristo através de você, e a sua manutenção no reino de Deus é dada por outro, porque Deus assim deseja. Ou a gente entende uma vez por todas, ou a gente vai virar uma espécie de alguém que comprou um ticket no cinema, porque estava barato, né? Só na promoção, e assiste. Acha lindo, né? Poxa, o filme foi ótimo. Mas não vive a experiência, gente.
Um vive a experiência. Amém? Você pode ler comigo de novo, então? Terceira vez, né? Mas está acabando. A provisão virá de Deus através dos salvos. E aí, para concluir, né, o versículo 12, ele diz assim: e ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz seja sobre ela. Mas se não for digna, que retorne para vós a vossa paz. E ele diz no 14 assim: se alguém vos receber, se ninguém vos receber, nem ouvir vossas palavras, sacudi o pó dos pés ao sairdes daquela casa ou daquela cidade. Então o que ele está dizendo? Que se a pessoa não recebeu ao apóstolo, não recebe a Cristo. Se ela não recebeu o apóstolo, é para eles tomarem para eles mesmos, né, a paz que eles desejariam para aquela casa. Perceba isso. Era uma bênção, né? Não era uma bênção sacerdotal, era uma maneira de querer que a paz de Deus estivesse naquele lar. Então, se eles não fossem recebidos e essas pessoas não quisessem ouvir o evangelho, que a paz retorne para vocês e vocês limpem dos pés a poeira. O que significa? Que eles não desejariam levar nem mesmo a poeira daquele lugar. É mais ou menos isso, né? Que significava. Ele diz: limpar o pó dos pés ao sair daquela casa ou daquela cidade. E no 15, em verdade vos digo que no dia do juízo, olha as palavras de Jesus, são duras, hein? Preste atenção nisso aqui. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Vocês lembram da história de Sodoma e Gomorra, não? Sodoma e Gomorra era uma cidade, eram duas cidades, Sodoma era uma, Gomorra era outra, que eram cidades no Antigo Testamento, né, em Gênesis é narrada essa história, extremamente imoral, né? O que você pensar de imoralidade está naquela cidade. E por causa da imoralidade, Deus vai destruir as duas cidades, né? Aí tem a história do sobrinho de Abraão, que está lá e tudo mais, mas o que Jesus está querendo salientar aqui é que, assim como Deus destruiu aquela cidade, mandou fogo do céu, né? Inclusive tem os restos arqueológicos de Sodoma e Gomorra, se vocês quiserem ver, tá? Procurar, né? Como aconteceu naquela cidade, muito pior será para esses que não receberem os apóstolos em nome de Jesus. Muito mais rigor haverá. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra não teve os profetas. Não tinha a revelação de Deus, não tinha a Bíblia, né? No Antigo Testamento, não tinha os rolos. Os judeus tinham. Tinha desculpa, já que os profetas falavam de um reino de Deus que seria chegado e acompanhado de sinais e prodígios, e é isso que está acontecendo, e mesmo assim as pessoas iriam trancar as portas e não receber o reino de Deus. Então, muito maior seria o juízo de Deus sobre estes indesculpáveis do que foi para aqueles imorais. Por quê? No primeiro momento, a missão da igreja é pregar o evangelho na autoridade de Cristo. No segundo momento, como que a gente vai fazer isso? A gente precisa de manutenção, ela virá, mas virá de Deus através dos salvos, através do seu povo. No terceiro aspecto, a missão da igreja, Rogério foi, o Rogério estava refletindo, né? Tu acha que aquele também não está ouvindo? Ele tem que refletir também, ele é um robô, né, Rogério? Conferência. Bom, quem andou com o Rogério é atento pra caramba. Pô, acabei de falar uma coisa aqui, o cara tem que pensar, né? 3. Vamos ler juntos? A mensagem do reino também é uma mensagem de juízo. Estou inventando isso? Não, está aqui. Eu ainda vou falar, e o texto é muito mais duro do que o que eu vou falar. Porque o texto está dizendo que vai ser muito mais punitivo, com muito mais rigor do que foi Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra sobrou nada. Até a mulher dele virou uma estátua de sal, não é isso? Mulher de Ló virou uma estátua de sal, nem ela foi poupada, porque os anjos falam, não olhe. E ela olhou, né, com saudade daquela cidade. Muito mais rigor, né?
para aqueles que rejeitarem o reino dos céus, porque a missão da igreja é pregar o evangelho realmente da autoridade de Cristo, libertador. Deus vai produzir a manutenção através dos seus filhos e a coisa vai se dar, o reino de Deus vai avançar, mas a gente sabe também que o reino de Deus, essa mensagem de transformação, de libertação, de cura, ela vem acompanhada de juízo de Deus para aqueles que viram as costas para o Filho de Deus, para aqueles que viram as costas para o reino de Deus, daqueles que realmente olham com desprezo para um Cristo que foi crucificado naquela cruz. Isso vai acontecer posteriormente, e que foi realmente punido pelos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, e hoje a gente vive como se nada disso importasse. Por isso eu quero dizer para você, o evangelho é lindo, gente. Ele é transformador, é graça pura. Ele é um presente de Deus, misericórdia de Deus, que transforma as nossas vidas, que nos purifica, nos lava dos nossos pecados e nos transforma em novas criaturas, filhos de Deus, povo de Deus, e que um dia esse Deus habitará conosco, transformará toda essa criação decaída. Eu falo isso, né? A gente pensa, porque todo mundo pecou. Vai ver o jornal, né? Vocês viram que o menino que tomou um soco lá do piloto morreu? Ontem? Viu não? Vocês sabem disso, né? Da briga de adolescentes, quer dizer, o cara tinha 19 e o outro tinha 16, né? Se pegaram de soco, um tomou um soco, bateu a cabeça no carro, entrou em coma depois, tá morto, e o outro tá preso por causa de um chiclete. Mas isso acontece. Vocês viram o juiz do STJ que tentou agarrar um menino de 18 anos? Eu tô sendo brando aqui, né? Não tô falando de política, não. Tô falando do que está acontecendo. Você viu o cara que matou a sobrinha e enterrou no quintal porque ela discordou dele? Não? Eu não vou piorar isso aqui não, tá? Porque uma olhadinha nos jornais e nos noticiários deixa a gente desesperado. Porque o mundo está caído. E embora a gente faça o possível, né, para tentar viver de maneira agradável, feliz, adequada, o mundo ao nosso redor está tomado pelo mal, está tomado pela degeneração, pela iniquidade. E nós somos aqueles que têm uma mensagem, que não é só uma mensagem, mas é realmente a fórmula, a cura para um mundo perdido, em que o mal habita e é real. E essa mensagem é uma mensagem de salvação para as pessoas, mas também é uma mensagem de juízo de Deus. Portanto, aquele que não se posiciona do lado de Jesus será julgado por Deus, porque é imoral isso. É imoral você olhar para a cruz e pelo que o Filho de Deus fez no seu lugar e achar que aquilo é uma coisa bonita para ser comemorada no Natal. Não é bonito não, gente. Não é bonito não, a morte de Cristo não é bonita. Não foi um gesto teatral para inspirar, quem sabe, boas pinturas e bons artistas, boas cantatas. Não é sobre isso, não é sobre um ato hediondo feito pela humanidade no Filho de Deus, porque nós somos pecadores degenerados, incuráveis, no que tange a nossa capacidade de reverter as coisas. Aqueles que acham que o mundo vai melhorar, se engana, vai piorar, e muito. A única esperança está em Jesus, no seu retorno, na transformação desse planeta, desse cosmos, desse universo. Esse é o poder do Evangelho. Mas quando alguém não se posiciona, está dizendo que a morte de Cristo não representa nada para a sua vida. E não é sobre, Jesus, que legal, poxa, Jesus é tão bondoso. É sobre se render a Ele. É sobre se render, cair de joelhos e reconhecer a sua condição de pecado mesmo, de degeneração. Como eu falei, não é uma crença lá dentro da sua cabeça particular. Não é isso, é uma transformação de vida. Isso só é experimentado no dia que nós realmente entendermos o Evangelho, cairmos de joelho e aceitarmos a mensagem. É chegado o reino dos céus. Por isso, arrependei-vos dos vossos pecados. Você acha que os discípulos foram lá contar historinha? A mensagem de João Batista é a mensagem de Jesus, é a mensagem dos apóstolos.
É chegado o reino dos céus, o rei está aí, e vocês precisam se arrepender. Porque se vocês não se arrependerem, juízo pior do que o que foi sobre Sodoma e Gomorra virá sobre vocês. Pô, pastor, não concordo com isso não. Você já sabe o que eu vou dizer, né? O problema é seu. É o que está escrito aqui. É elemento do Evangelho de Cristo que tem sido esquecido aí fora. É um Evangelho super positivo, né? E o Evangelho é positivo, sim. Tem esse elemento. É um Evangelho super para frente, super coaching, né? Super humanista, e que realmente abandonou a mensagem de arrependimento necessária para que o reino de Deus se faça presente na vida da pessoa. Se esqueceu, sabe por que se esqueceu? Porque as pessoas não gostam de ouvir. Você prega sobre arrependimento, pecado, a pessoa nem volta. Vai embora, eu não quero não, aquela igreja lá, você tá maluco? Deus é amor. Hoje em dia, Deus é amor, né? Tudo é desculpa para Deus é amor. Deus não é amor, Deus é o amor. É dele que emana o amor. E esse amor julga. Entenda você do jeito que você quiser. Olhar para o seu filho naquela cruz, que carregou sobre si as nossas transgressões, que carregou sobre si os nossos pecados, moído, humilhado, torturado, e viver como se isso fosse um evento qualquer, é imoral. Por isso que o amor de Deus é o amor que salva, que cura, que liberta, mas por causa do amor que ele tem ao seu filho, aquele que vira as costas experimentará o seu juízo. Amém? Amém. Por quê? Vamos juntos aqui, a última vez. A mensagem do reino também é uma mensagem de juízo. O discurso de Jesus vai continuar e nós vamos continuar estudando ele durante a nossa série, mas que você anote esses 3 princípios aqui, que vão ser princípios presentes sempre na história da igreja. A igreja chegou até hoje, 2026, desde o primeiro século, através de homens que pregaram o evangelho na autoridade de Jesus, e um evangelho em que Jesus é o centro. A igreja chegou até aqui porque Deus levantou provedores da própria igreja. O próprio povo de Deus é aquele responsável pela manutenção dos seus. E essa igreja chegou até aqui pregando um evangelho de transformação, mas também de juízo de Deus. Portanto, eu queria encerrar com uma frase que demorei muito para cunhar, né? Para criar. Quem sabe venha escrever até um livro só sobre esta frase, porque eu sou uma pessoa muito inteligente e criativa, e pensando nisso, gente, fiquei abismado como eu não tinha pensado nisso antes. A genialidade floresceu em um momento, quem sabe, de reflexão ali profunda, e a frase é essa aqui: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Vamos ficar em pé e orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, quão felizes estamos, Pai, porque fomos alcançados por esse Evangelho abençoador, Pai. Muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua salvação, por aqueles, Pai, como a Dona Lúcia, mãe da Miriam, Pai, investiu na sua família os ensinamentos do Senhor, e hoje colhe os frutos, Pai, de pessoas que foram alcançadas pelo Teu Evangelho, porque houve da parte dela, Pai, o desejo de investir nisso, Deus. Te agradecemos porque fomos alcançados pelo Evangelho, mas sabemos que fomos alcançados porque alguém se dispôs, Pai. Alguém, em determinado momento, falou para nós, Deus. E se nós retrocedermos, Pai, chegaremos até o ministério de Cristo, Pai. De um Cristo que ensina, que prega, que cura, que liberta, prepara apóstolos, envia apóstolos que pregam,
e outros se convertem, e pregam, e outros se convertem, e assim o Senhor vai usando, Pai, de geração em geração, homens e mulheres que se dispõem realmente a compartilhar desse evangelho transformador, Pai. Muito obrigado porque alguém me alcançou em um determinado momento, Pai, com essa mensagem transformadora. E da mesma maneira, Pai, que houve sempre a manutenção por parte do Senhor, através dos teus servos fiéis, que seja conosco, Pai. Que não pare em nós, Deus. Que não sejamos apenas um grupo que se reúne, Pai, mas uma igreja séria, comprometida, Pai, e preocupada em como nós iremos fazer para alcançar outras vidas, Pai. Para que essa igreja não seja uma igreja que termine conosco, Pai, mas seja uma igreja para outras gerações, até a vinda do Teu Filho, Pai. Sim. E que todo investimento feito aqui seja investimento para outras gerações, Pai. Para que o Teu reino continue avançando, 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 cujo Cristo é o centro, Pai, cuja autoridade é de Jesus, para que outros se posicionem, Pai, porque nós sabemos que não receber o Teu Filho é realmente trazer juízo sobre si, Pai. Que o Senhor use as nossas vidas, Pai, para que o máximo de pessoas seja alcançado pela Tua salvação. E que venhamos a aprender a confiar no Senhor, à medida em que avancemos na missão dada por Ti, Pai. Que venhamos a aprender, Pai, que a condição e os meios não pode ser produzido pelo homem. É produzido por Ti, Pai. Porque tudo Te pertence, Pai. Que o Senhor realmente torne os nossos corações sensíveis para sermos fiéis, Pai, ao Evangelho original, fiéis à missão dada pelo Senhor, Pai. Fiéis ao conteúdo, Pai, deste Evangelho. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.